E vamos... Só quem fala aqui que é velho, né? Só quem fala aqui continua velho. Vamos colocar... Todo mundo velho. Colocar isso tudo pra rodar e já começar, meu amigo Silvio Ferreira, falando aí do movimento, do mercado aí da bola. Tá tendo aí muita movimentação, abriram as janelas de contratação. Como é que tá acontecendo aí, meu amigo? Pois é, cara, mercado da bola eu sempre gosto muito, né, de falar, porque é o momento, é tipo eleição pra dentro da política, né? Durante 4 anos a gente vê a gestão de um grupo político, né, seja de esquerda, de direita, seja lá qual a sua escolha política, né? E a eleição é o ponto, é o ápice, né? Daquela coisa, né? Tipo assim, a gente vai escolher, né, quem são os nossos políticos, né, que vão nos representar, seja no legislativo, no executivo, enfim, né? E o mercado da bola é mais ou menos isso no meio do futebol, né? É quando os times perdem peças, é quando eles repõem outras peças. Então, a gente vê que, principalmente o mercado europeu, cara, muito movimentado, muita gente, muito jogador brasileiro envolvido. Então, eu, né, pedi para poder falar um pouquinho a respeito disso, porque o brasileiro, a gente fala muito a respeito de seleção brasileira, por exemplo, só pra gente dar uma pincelada, né? A gente fala muito de seleção brasileira, falando da qualidade dos jogadores, né? Da nova fornada de atletas que compõem a seleção brasileira. E a gente esquece, na verdade, que o principal pé de obra do mundo segue sendo o Brasil. O que isso significa dizer? Os clubes do mundo todo enxergam o Brasil como o principal celeiro de atletas para reforçar suas equipes. Isso é muito importante. E é mais uma janela de transferência que é muito forte de jogadores brasileiros indo para o exterior, né? Então, o caso mais icônico dessa janela de transferência foi o Estevão, né? Jogador do Palmeiras, 18 anos, já tinha sido comprado pelo Chelsea há 1 ano e meio atrás. Então, só esperou, quando ele tinha 17 anos ainda, né? Então, só esperou ele completar os 18 anos para chegar hoje no Chelsea. Hoje é titular do Chelsea, já deu assistência, enfim. Foi vendido por 65 milhões de euros, é muito dinheiro. O Palmeiras sempre produzindo bastante jogadores, né? O Palmeiras é uma fábrica de craques, né? É, o Palmeiras, cara, depois que ele, né, desde 2013 para cá, com a gestão do Paulo Nobre, que profissionalizou muito do setor desportivo do Palmeiras, não só em termos de estrutura, em termos de buscar, né, novos atletas desde o sub-11, sub-12, né, para compor a categoria de base. Então o Palmeiras sempre, ele realmente se configurou em revelar, né, de tempos para cá, de revelar grandes jogadores, né? Tem o Endrick, tem o Estevão, o Luiz Guilherme, que foi para fora, o Kevin, que foi vendido agora, por exemplo, nessa janela de transferência. Ele saiu do Palmeiras, foi pro Shakhtar Donetsk da Ucrânia e agora foi vendido no último dia da janela de transferência europeia, foi vendido para o Fulham por 40 milhões de euros. Então, assim, são cifras altas, cifras grandes, envolvendo jogadores brasileiros, né? O Palmeiras também vendeu o Richard Rios pro Benfica por 30 milhões de euros. Repatriou o Andrés Pereira, né? Acho que vocês devem lembrar bem aí do Andrés Pereira. O Andrés Pereira é aquele cara que teve aquele jogador brasileiro que, na verdade, nasceu na Bélgica e teve aquele erro crasso. Ele era do Flamengo na época, 2021, na Libertadores. Foi o cara que errou o passe, o Davidson roubou a bola e fez 2-1. A virada do Palmeiras para poder conquistar, né, a Libertadores. Então, tempos depois, né, 2019, isso aconteceu. Ele saiu, foi para fora, voltou, foi para fora de novo. Então, agora tá sendo repatriado pelo Palmeiras, né? Que foi o algoz dele na época, e agora, 6 anos depois, ele veste a camisa, né, de um rival, que é o Palmeiras. Boa. Então, tem muito... Cara, o mercado da bola, se deixar aqui, tem muita coisa, né, pra gente falar aqui, mas os principais foram esses, né? Eu vi que dessa janela de transferência, o Palmeiras se reforçou muito bem, trouxe grandes jogadores, né? Principalmente o Andrés Pereira é um cara que veio pra poder reforçar muito o time. O Flamengo perdeu algumas peças, repôs outras, mas assim... segue sendo o melhor time em termos de elenco do Brasil, né? Tem grandes peças de reposição, né? Eu lembro quando, por exemplo, o Pedro não estava bem, mas tinha ali Gonçalo Prata, tinha o Gonçalo Plata, tinha o Luiz Araújo, enfim, tem ainda grandes jogadores. E não é à toa que eles seguem sendo Palmeiras, Flamengo, o próprio Bahia que se reforçou muito bem,
né? O Cruzeiro, que tem um grande elenco também. Então, são esses times que disputam o Campeonato Brasileiro e não é à toa. Boa, Silvão. Posso fazer uma pergunta aqui? Diga lá, Mateuzinho, você é sempre bem-vindo para fazer qualquer tipo de pergunta, meu amigo. Fala aí. Aproveitando a deixa aí com relação ao mercado internacional, eu queria fazer uma pergunta aí pro nosso ilustríssimo, né, a pessoa que domina o assunto. Se eu estiver apto a responder, né? Você acredita ou você tem informações sobre, nessa janela de transferência, o Brasil acaba sendo um pouco prejudicado com transferência de jogadores que estão competindo no Campeonato Nacional para o exterior? Então, cara, pra mim é uma faca de dois gumes. Porque, primeiro, quando a gente vê uma exportação de atletas brasileiros para outros clubes, isso significa dizer que o cenário brasileiro ainda é, né, segue sendo um celeiro de revelação de jogadores, né? Porque nenhum time da Europa, que são onde estão, não é o continente onde está os principais times de ponta do mundo, eles não viriam para o Brasil para trazer um jogador ruim ou um jogador qualquer. Eles querem jogadores que podem ser apostas, podem ser jogadores já prontos, né, maduros para poder chegar lá e contribuir de forma imediata para o time. Então o Brasil segue sendo um celeiro realmente de revelação de jogadores. Eu gostaria que alguns ficassem mais tempo, até para a gente ver um pouco mais do desenvolvimento desses jogadores aqui no Brasil. Por outro lado, eu acho que quando esses jogadores saem, né, para o mercado exterior, abre-se espaço para outros jogadores, seja repatriados, seja de categorias de base. E aí os times que são mais bem organizados, como o Palmeiras, como o Flamengo, o próprio Bahia, que está se reorganizando agora, o Mirassol, que a gente vai falar um pouco mais para frente, é um time que está surpreendendo muito no Campeonato Brasileiro, é um time empresa, né, que tem pouco mais acho que não tem 20, não chega até 20 anos. O Mirassol está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro hoje e está fazendo uma campanha espetacular. Então, assim, quando há essa procura de jogadores do Brasil e essa saída, eu acho que, por um lado, fica aquele sentimento de a gente, poderia... Esses jogadores, né? Esses jogadores poderiam ficar um pouco mais de tempo aqui pra gente poder ver esses jogadores desenvolvendo mais. Por outro lado, abre-se espaço para novos talentos. Então, eu acho que é uma parte ruim, mas também tem essa parte boa, né? Vocês aí que acompanharam, não esqueçam de se inscrever, né? Dar o joinha. Boa, Matheus! Ativar as notificações. Matheus tocou num ponto muito importante. Se inscreva no canal. Ative as notificações para poder receber toda vez que a gente tiver ao vivo ou algum corte, algo do tipo. Né? É muito importante a sua participação